Aqui não é tanto, eu não vou incentivar um perdão ao outro para que o outro permaneça na tua vida, para que o outro continue na tua vida. Mas é um perdão no sentido assim, você, para se liberar, para se limpar. E como você faz isso? É uma ideia aqui de que de repente você perceber, adquirir uma arte de manipular a forma como você enxerga algo, para que a forma como você enxergue algo te produza apenas sentimentos equilibrados, e não sentimentos bons, não sentimentos ruins. Entende? Você ser vitorioso de uma forma afrontosa e segura para você, claro, não é nada mais do que uma situação de equilíbrio. Às vezes você vencer e rir de quem você venceu é justo e é limpo. E é legítimo, não é uma questão de ruindade. Às vezes você merece viver esse sentimento para equilibrar algo dentro de você que essa pessoa tirou de você. Olá, Virgem, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Na descrição tem tudo o que vocês precisam saber para ter um melhor entendimento sobre o que vai sair aqui. Deixem o seu like, um comentário, o hype, compartilhe se possível, pois tudo isso é uma forma de contribuição que ajuda aqui no crescimento do canal e ajuda esse trabalho a continuar. Agradeço desde já aqueles que sentirem de realizar alguma contribuição pelo Pix, ajuda bastante aqui desse lado, tá, pessoal? Vamos lá. O que Virgem precisa saber nesse momento? Laroye Shweshwa Mojba, Laroye Pombagira Pombagira Mojba, salve suas forças. Om Namah Shivaya. Lua cheia em Áries, um clima quente se aproxima. É tempo para a cura. Lua balsâmica. Coloque mais amor nessa situação. Lua nova em Aquário. Deixa eu confirmar uma coisa aqui. Tá. Bom, vamos lá. Virgem, essa carta de Lua cheia em Áries coloca um clima ardente, mas esse clima ardente ele pode levar para ambas as direções, tá? Porque quando a gente fala de Áries, a gente fala de um sentimento de paixão, um sentimento de motivação, de iniciativa, que a depender do que toca essa situação, ou dá muito bom ou dá muito ruim. E aqui a gente fala de é um tempo para a cura e colocar mais amor numa situação. O que isso daqui está despertando, Virgem? Aqui não está pedindo para você segurar nada. Não está pedindo para você se podar em nada. Se controlar em nada, mas está pedindo para você colocar um pouco de amor nessa situação, mas esse amor com essa carta de Aquário tá me trazendo uma coisa mais de amor humanitário, não é um amor romântico, não é um amor egoísta, não é um amor carnal, é um amor humanitário. É como dizer que tem uma situação e é tempo para cura. Isso daqui, Virgem, tem uma situação que ela te causa muita raiva, tá? Essa situação ela te causa sentimentos que não são bons, tá me emanando isso. Tem algo aqui que te causa sentimentos que não são bons, sentimentos quentes. Sentimentos quentes que não são bons é o quê? É a raiva, é o ódio, é a ira, é a revolta, e etc e tal, e tudo isso é muito ariano. Só que do lado negativo, né?
É tempo para a cura, e colocar um amor humanitário nessa situação é meio como se você devesse compreender o aspecto humano dessa situação. Aqui não é tanto, eu não vou incentivar um perdão ao outro para que o outro permaneça na tua vida, para que o outro continue na tua vida. Mas é um perdão no sentido assim, você, para se liberar, para se limpar. E como você faz isso? É uma ideia aqui de que de repente você perceber, não sei se é o caso, mas é você perceber que o que alguém fez para você aqui e que te causa todos esses sentimentos negativos tem a ver com alguma parte humana dessa pessoa que provocou ela fazer isso. Porque tudo bem, alguém pode ser podre como for. Mas você acha que se uma pessoa é realmente feliz e satisfeita, ela precisa fazer alguma podreira que vai fazer mal a alguém? É difícil de compreender, mas às vezes uma pessoa que te fez o mal, que causou uma injustiça, às vezes essa pessoa, uma coisa que ela não conhece é felicidade. Uma coisa que ela não conhece é satisfação real por ser quem é. Você acha que uma pessoa que pode ter te prejudicado aqui através de um golpe, você acha que uma pessoa que pode ter te prejudicado te fazendo algum mal, você acha que uma pessoa que pode ter aqui te provocado esses sentimentos ruins, você acha que essa pessoa é feliz com ela mesma? Porque uma pessoa que é feliz consigo mesma, ela não precisa ficar caçando formas de prejudicar o outro. Uma pessoa que é feliz consigo mesma e que está alinhada com os movimentos positivos da vida e que está alinhada com uma consciência limpa, ela não faz mal ao outro, ela não vive para prejudicar a vida do outro. Entende? E você observar que se ter essa observação, se essa pessoa agiu errado comigo, tem alguma coisa errada ali, feliz essa pessoa não é. Às vezes faz você entender que ali também tem uma humanidade que também está ferida. E você compreendendo que qualquer coisa negativa que alguém fez com você vem de um ser humano que também está ferido e defeituoso em algum ponto, por mais que não pareça, faz você assim não aceitar. Faz você assim entender que aquilo pode ser uma ferida, aquilo que alguém fez é uma ferida. Quando você compreende que na verdade um ato negativo que alguém teve com você, esse ato negativo em profundidade é um grito de dor dessa pessoa, você entende que essa pessoa na verdade às vezes é uma coitada que faz de tudo para não demonstrar. E quando você entende que essa pessoa é uma coitada, você tira ela de dentro de você da posição de ser odiada, da posição de ser um motivo de revolta, e ela encara dentro de você uma posição muito mais fácil de você perdoar dentro de você. Entende? Por exemplo, às vezes, vamos supor, sei lá, às vezes alguém te deu um golpe e junto com esse golpe essa pessoa teve tratamentos ali com você puramente narcisistas, né, e meio frios demais. Só que às vezes essa pessoa foi abandonada pelos pais, foi tratada como nada pelos pais, viveu uma vida tentando se encaixar no meio em que vive. Às vezes a pessoa teve problema familiar e fazendo de tudo para ter aceitação familiar. Às vezes essa pessoa toda cheia de problemas na vida dela que levaram ela a desenvolver isso. Não é uma coisa assim passar a mão na cabeça, não é falar, ai, tadinha dessa pessoa. Não é isso. É a questão simplesmente de você criar a capacidade de enxergar que parte do que essa pessoa fez de errado, o golpe, o tratamento narcísico, frieza e ruindade, às vezes você enxergar que parte de todos os erros dessa pessoa vem de uma grande ferida que ela carrega também, ajuda você a limpar a raiva e o ódio que você tem dela. E se você se limpa dessa raiva, desse ódio, você já deu um grande passo no seu processo de cura, de uma mágoa que alguém te deixou. Entende? Não significa que você tem que ir lá e perdoar e voltar a conviver com essa pessoa. Voltar a conviver, você não tem obrigação nenhuma, zero. Mas dentro de você criar esse perdão dentro de você para se limpar é ótimo.
Porque enquanto você tiver motivo para ter raiva, enquanto você tiver motivo para odiar, a tua mente vai ficar ali atrás. A mente se vicia na raiva e no ódio. Agora, se você aprende a ver essa pessoa como uma pessoa sofrida, independente do que ela demonstre, pode ser uma pessoa que se mostre super, mas quando você entende que essa pessoa, na verdade, é uma pessoa sofrida, que os comportamentos negativos dela surgem de algum tipo de dor, por quê? Como eu falei, um ser humano que é saudável mentalmente, que está bem com a vida e alinhado com os movimentos bons da vida, não precisa fazer outro sofrer. Entende? Não precisa fazer o outro sofrer. Um tratamento ruim, um tratamento negativo e ruim contra alguém, ele, em profundidade, ele é um grito de dor. É alguma coisa mal resolvida que está ali. Então sendo frio e grosso não, mas assim, virgem, sendo direto para você entender. Não é uma questão de tá debochando aqui ou não é isso, mas se você consegue ver essa pessoa, se você conseguir ver essa pessoa como uma coitada, se você consegue olhar o ponto onde essa pessoa sofre, dentro de você é mais fácil de perdoar. Entende? Dentro de você é muito mais fácil de perdoar. Então colocar um amor humanitário nessa situação de cura, é mais dentro de você, é mais você começar a encarar uma situação onde a raiva, onde o ódio, onde a revolta, uma situação onde a vontade de esganar alguém reina. Colocar um amor humanitário nessa situação é você entender que do outro lado tem uma grande dor. Não é você dar entrada para a pessoa, não. É você entender dentro de você, do outro lado tem uma grande dor. Aí você consegue ir se aliviando desse sentimento quente que te consome. Entende? E assim você consegue perdoar dentro de você e se livrar de qualquer resquício de raiva que essa pessoa deixou em você. Como eu falei, às vezes a pessoa pode ter feito algum mal, algum golpe, alguma atitude ruim, e a pessoa ainda tenta se demonstrar como brilhante. Às vezes a vida familiar da pessoa é totalmente desgraçada. Às vezes a questão interna da pessoa trabalhar a própria aceitação no mundo é totalmente distorcida, sabe? E tudo que a pessoa fez, na verdade, é um grito. É uma forma inconsciente dela extravasar a dor dela. Lembrando, isso não é apoiar gente que não presta. É simplesmente você criar uma dimensão dentro de você onde você consiga olhar para isso com amor e não com uma raiva que te consome. É por você que você desenvolve essa visão positiva, não é pelo outro. O outro você na prática corta da tua vida. Mas dentro de você aprenda a olhar desse jeito. Entende? Aprenda a olhar desse jeito. Vamos lá. O que mais virgem precisa saber? A temperança. A forma como você encara uma situação, ela te influencia muito também. Então, às vezes, você tem que aprender a adquirir uma arte de manipular a forma como você enxerga algo, para que a forma como você enxergue algo te produza apenas sentimentos equilibrados, e não sentimentos bons, não sentimentos ruins. Entende? Aqui tem a temperança. Aqui tem a rainha de paus. Aqui tem o 6 de paus. Por exemplo, o caso do cachorro orelha, lá em Florianópolis. Ao você olhar de cara para o carro do cachorro orelha, dá muita raiva, dá muita revolta. Só que quando você compreende, independente do quanto o povo tem de dinheiro, do quanto são manipuladores ou não, mas quando você compreende o quanto essa família inteira desses jovens que fizeram isso com o cachorro estão amarradas numa desgraceira de evolução, numa desgraceira humana interna, você consegue enxergar eles como coitados. Você consegue ver claramente que uma coisa que essas pessoas não têm é a humanidade. E que pessoas como essas vão sempre estar devorando umas às outras.
E a questão de uma hora, algum familiar, alguém nessa família, nessa geração, se lascar de verde e amarelo, é só questão de tempo. Porque você pensa, o quanto deve ser destruído, o quanto existe de podreira dentro de adolescentes, para que esses adolescentes sintam prazer em ver um ser sofrendo. No caso, um cachorro. Você pensa o quanto existe de sujeira moral, interna, humana, mais ainda nos familiares, para quererem encobrir isso tudo. Quando você enxerga o aspecto humano dessas pessoas, vocês vê, dá para enxergar claramente uma coisa: humanidade não existe ali. São pessoas vazias. Entende? São pessoas vazias. Para alguém dentro dessa família fazer um mal contra a própria família, é só uma questão de ter vantagem. Deles acharem uma vantagem. Entende? Então é ruim olhar o que aconteceu. Mas quando você consegue enxergar a parte onde esse povo está estragado dentro de si, dá um equilíbrio maior. Porque você consegue ver, esse povo fez isso, funciona, se comporta dessa forma, porque também internamente não tem nada dentro de si. São humanamente coitados. E lá na frente, uma hora vão lidar com isso. É o tipo de família que quando o mais velho dessa família estiver perto de morrer, os filhos às vezes vão querer até fazer algum mal contra essa pessoa para catar a herança logo. É o tipo de família onde se cultiva um veneno entre eles. E eles vão, cada hora, dentro de um tempo único de cada um, né, experimentar esse veneno um do outro. Quando a gente compreende que eles já estão no caminho, simplesmente por serem quem são, de pagarem uma hora ou outra pelo que fazem, independente de como a lei vai conseguir atuar nisso, quando a gente compreende que pelo veneno e podreira do que eles são, uma hora ou outra eles vão contribuir, eles vão pagar por aquilo que fizeram, lembrando que a gente não tem clareza ainda, né, nesse caso, tem muita coisa ainda sendo investigada, tem muita coisa ainda num estado de suspeito, mas quando a gente compreende o veneno que tem nessas pessoas, a gente compreende que uma hora elas vão lidar com isso. Isso já dá uma tranquilidade, porque a gente sabe, a gente consegue enxergar que, além de tudo o que existe na esfera jurídica se movendo, além do que a população está clamando por justiça, existe algo dentro deles que naturalmente vai fazer eles pagarem por isso. Existe o que eles são, já colocam eles num caminho de uma hora experimentarem isso. Então a forma como a gente vê uma situação faz a gente se sentir mal ou bem em relação a uma situação. É bom a gente buscar aprender a ter um olhar que seja útil para a gente também. Não um olhar onde a gente esteja manipulando a nossa visão de forma errônea, mas um olhar onde a gente consiga observar as coisas de uma forma que nos faça bem também. Enfim. Nossa Senhora, a temperança, rainha de paus e seis de paus. Tem uma cura e tem uma vitória, e você vai comemorar essa vitória com a taça na mão, gargalhando de qualquer pessoa aqui que tentou te ver mal, porque tem rainha de paus nessa situação, então tem empoderamento também, tá? Tem empoderamento também. Isso daqui é uma cura, mas não é uma cura, apenas uma cura, é uma cura te colocando no teu melhor estado, é uma cura te elevando ao melhor estado do teu ser. Com o seis de paus, tem uma vitória aqui, gente, que é meio uma vitória meio... Qual é a palavra? Uma vitória afrontosa. Eu sinto uma vitória afrontosa aqui. A sua vitória vai afrontar alguém, tá? Mas vem pela espiritualidade, arcano maior. É necessário que isso aconteça, é justo que isso aconteça. A sua vitória afrontando alguém aqui é um equilíbrio para que isso aconteça. Se alguém tirou, às vezes, a sua sensação de poder pessoal que você tinha direito de sentir, e se alguém, por ter te feito mal, te causou uma sensação de injustiça e de impunidade, você ser vitorioso de uma forma afrontosa e segura para você, claro, não é nada mais do que uma situação de equilíbrio.
Às vezes você vencer e rir de quem você venceu é justo e é limpo e é legítimo. Não é uma questão de ruindade. Às vezes você merece viver esse sentimento para equilibrar algo dentro de você que essa pessoa tirou de você. O que mais Virgem precisa saber? É porque as pessoas elas ficam muito ainda presas em alguns dogmas que se fixaram na nossa sociedade como verdadeira parasita, né? Tem dogmas que são parasitas. Ai, a gente não pode rir, a gente não pode não sei o que de quem não fez mal. Gente, você tem sentimentos dentro de você que precisam ser equilibrados. Às vezes você precisa, às vezes a sensação de sentir que você está por cima, ela não é errada. Ela é necessária para equilibrar um buraco que colocaram dentro de você. Entende? Então isso daqui é justo. Eu tô vendo como limpa essa vitória afrontosa. É uma vitória afrontosa necessária. 7 de paus. É isso mesmo, Virgem. É isso mesmo. Rei de copas. Nossa, fazendo cara de paisagem. Mas tem um 5 de copas aqui. Mas, vamos ver. Aqui tem uma questão complicadinha, tá? Aqui, eu vou dar a mensagem e vocês entendam se é vocês que têm o risco de cair nisso ou se é outra pessoa. Porque aqui, como eu falei, tem uma vitória afrontosa? Tem. Aqui é o seguinte, você vence e você ri e você se empodera. E essa vitória ela é justa, ela é apoiada, ela vem da espiritualidade. Então, é para você se deliciar aqui numa vitória. É para você se empoderar nessa vitória, tá? É para você fazer isso. Só que aqui tem outra figura humana que ela entra num estado aqui de parece, pelo que eu percebo... Ah, tá, não. Não, aqui não é sobre outra pessoa. Não, é sobre outra pessoa, mas não tá falando mais o estado que essa pessoa vai ficar. Gente, aqui é como se alguém de uma forma muito sutil e se utilizando muito de manipulação emocional tivesse tentado aqui te desestabilizar internamente, tá? Só que dá num 7 de paus. Aqui esse rei de copas tá na posição como sai as cartas aqui, como a origem desse 7 de paus. O 7 de paus aqui ele tá como um momento presente, a energia principal da qual vai surgir o próximo movimento que eu vou falar. Então é como se alguém tivesse aqui, através de uma questão de movimentos emocionais, tentado te atacar. É uma manipulação emocional para te derrubar, uma manipulação emocional para te confrontar, uma manipulação emocional para te esquentar. Só que no 7 de paus você não cai. É como se você tivesse se mantido firme, assim como está nessa imagem. Tudo vindo contra você, mas você firme, se firmando na tua luz. Vai ter uma frustração aqui de quem tentou te derrubar. Esse rei de copas vai abaixo, tá? Esse rei de copas vai abaixo. Porque esse rei de copas ele tá muito como uma ideia de vaidade, de orgulho, que são as características negativas dele. E você vai se permanecer em pé. Enfim, a tua postura aqui de permanecer firme, de não se contaminar, de não se envolver depois de uma baita de uma manipulação emocional para tentar te derrubar, vai fazer com que quem tentou te manipular vá para o fundo do poço. Por não ver você cair. É como se eu fosse uma pessoa aqui que ela se alimentaria da visão de te ver mal. Só que ela tá com muita sede disso. Quando ela vê
que a manipulação dela não funciona, ela vai começando a decair, tá? Bom, Virgem, essa foi a leitura de vocês. Nossa, ó, algum prédio aqui, algum apartamento caiu tudo aqui, não sei se vocês ouviram. Bom, Virgem, essa foi a leitura de vocês, espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção, gratidão.